Senhor, irmãos. É muito bom voltar a ver vocês. Eu vim, como o pastor falou, no 2022 foi um tempo muito bom. Eu tinha passado 2 anos no seminário também. E aqui foi um dos primeiros lugares também onde eu tive que pregar, Sempre o nervosismo, porque é a palavra de Deus que vai ser passada. Então, sempre com temor ao Senhor. Eu vim ao Brasil com 17 anos de idade. O Senhor me chamou para o ministério. Eu fui para João Pessoa, onde está a Ângela agora estudando. Eu passei 3 anos e meio no internato. E a outros 4 ou 5 meses que faltavam eu fiz em casa, no Peru, porque eu estava um pouco doente. Então eu morei com a Ângela meio ano. Foi um tempo muito bom também da gente. Esteve aqui, nós conversamos, mas é muito diferente você conviver lá com muitas pessoas o tempo todo, experimentar os mesmos desafios, a mesma rotina. Então é muito gratificante ver como o Senhor ainda continua chamando os vocacionados, continua chamando os jovens, homens, mulheres para a obra dele. E glória a Deus por isso, porque Ele é aquele que chama, Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que capacita também. Porque não é fácil estar no internato 4 anos, num lugar um país já, que não fala a mesma língua, a teologia é outra linguagem, são muitas pessoas, é outro tipo de rotina, é estar longe da família, é aprender a depender de Deus quando você está doente, quando você está precisando de algo. E o Senhor é aquele que tem sustentado e aquele que continua sustentando aquele que Ele chamou. Então, graças a Deus por isso. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 15. Nós cantamos que o Senhor Jesus é aquele que enxuga as lágrimas, aquele que restaura os corações, aquele que é a resposta. Então, isso tem a ver também com a mensagem desta noite. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. A palavra do Senhor diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Vamos orar por esta palavra, amém? Obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque ela já fala por si só. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Que nesta noite o Senhor esteja falando nos nossos corações. Tira toda a distração da nossa mente, Senhor, para que nós possamos estar concentrados naquilo que o Senhor quer falar conosco. Que Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento para compreender cada palavra que vai ser dita aqui, Pai. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, Senhor. Fala aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos ver hoje o que é uma fé aprovada, O que é uma fé aprovada? Nós vamos ver que antes desta passagem que nós estamos lendo, Jesus estava em Genesaré e alguns escribas, fariseus, eles tinham vindo a Jerusalém e eles estavam discutindo sobre os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E nos versículos anteriores, desde o 17 até o 20, Jesus responde para eles, Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre
e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus fala para eles, né? Não é aquilo que eles comem que contamina o homem, mas aquilo que sai do coração do homem. Tudo tem origem no coração do homem. Então, depois de Jesus dizer estas palavras, ele vai para outro lugar. E nós vamos ver que nesse lugar é onde ele vai encontrar uma mulher que está pedindo socorro. Então, é com essa mulher que nós vamos aprender o que é ter uma fé aprovada. Então, irmãos, para ter uma fé aprovada, ela vai ser primeiro provada na nossa vida, igual como essa mulher. Então, o que nós podemos aprender com esta mulher cananeia, né? O que nós precisamos para ter uma fé aprovada? Primeiro, nós precisamos ter Jesus como centro das nossas vidas. Nós vemos no versículo 21 ao 23. Diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Nós já sabemos de onde Jesus estava partindo. Então, ele estava indo para Tiro e Sidom. E nós vemos que essa era uma região gentia, ou seja, ali estava um povo que antigamente era considerado que estavam fora das promessas de Deus. Antes, somente os judeus eram o povo de Deus, aqueles que tinham as promessas de Deus, parte com Deus, e os gentios eram aqueles que não tinham essas promessas para eles. Então, nós vemos que vai aparecer uma mulher cananeia, no versículo 22. E eis que tinha uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, nós vemos que ela era uma mulher cananeia. Canaã, antigamente, era um dos piores inimigos que tinham os judeus, né? Porque eles viviam na imoralidade, eles adoravam as imagens, eles idolatravam muito, tinham adorações pagãs, né? Então, por isso eles eram inimigos de Israel. Mas esta mulher, ainda sendo de um povo, de um grupo de pessoas que se considerava como que não tinham parte das promessas de Deus, ela vai até Jesus e ela diz: Senhor, filho de Davi. Então, possivelmente, essa mulher, em meio a toda essa adoração pagã do povo dela, em meio a toda essa imoralidade que o povo vivia, possivelmente ela sabia quem era Jesus. Ela conhecia a promessa do Messias, que era o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, de Davi. Por isso que ela vai falar: Senhor, filho de Davi. Então, ela primeiro reconheceu quem era Jesus. E nós vamos ver que ela vai trazer o problema dela diante de Jesus. Ela vai dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, ela traz o problema dela diante de Jesus. Ela pede compaixão, ela pede misericórdia. E o mais interessante nessa parte, nesse versículo, é que ela não pede misericórdia ou compaixão da filha dela. Ela disse: Senhor, tem compaixão de mim. A mulher pede compaixão para ela. E nós vemos que aqui é uma mãe que está sofrendo pela filha endemoniada, né? E é algo que eu fico pensando, né? Eu não tenho filhos, mas eu sou filha. Então, às vezes, quando um filho está passando por algo, às vezes as mães querem tomar até a dor do filho para que ele não sofra. Né, tirar tudo aquilo que está fazendo sofrer. Eu, por exemplo, fiquei na metade do ano passado, como eu disse, muito doente, tive que voltar para casa. E a missionária comentou, né, sua mãe estava chorando enquanto você estava doente lá. E eu imagino, né, que essa é a dor de uma mãe quando a filha está doente. E eu fico imaginando essa mulher pedindo compaixão dela porque a filha dela estava endemoniada. Então, eu acredito que ela já tentou tantas coisas, mas quando viu Jesus, ela reconheceu quem ele era.
era o filho de Davi, aquele único que poderia ter a solução ao seu problema. Então ela traz o problema diante de Jesus. Por quê? Porque ela acreditava que ele poderia trazer a solução. E nós, muitas vezes, falando da nossa vida, muitas vezes quando nós estamos em situações muito difíceis, às vezes nós recorremos a tantos recursos, a tantas pessoas, diferentes meios, mas nós vemos que sempre a nossa primeira e única opção deve ser ir aos pés de Jesus. Nós devemos ter Jesus como o centro da nossa vida, como o primeiro onde nós vamos e dizemos: Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio. Porque só Ele pode solucionar a nossa causa, só Ele pode trazer uma solução aos nossos problemas. E aqui no versículo 23, para mim vem uma parte muito difícil, porque no começo do versículo 23 diz assim: Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então vemos que a mulher está correndo de trás de Jesus, disse: Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus está em silêncio. Ele está em silêncio. Então, aqui parece como se Jesus estivesse ignorando o que esta mulher está clamando, está pedindo socorro. Mas nós poderíamos pensar nessa parte, né? Cadê o clama e eu te responderei? Muitas vezes nós queremos clamar e que o Senhor responda na hora. E nós vemos que às vezes simplesmente não há resposta. Só temos o silêncio de Jesus. E Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer: às vezes o silêncio de Jesus grita mais alto do que o ruído mais barulhento das circunstâncias adversas. Então nós temos que ir aos pés de Jesus, mesmo que às vezes só recebamos o silêncio dele. Ele deve ser sempre o primeiro lugar que nós devemos ir em nossas dificuldades, não somente nos problemas, quando nós estamos em problemas, mas também nos momentos bons, porque ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E aqui Jesus, ele fica em silêncio. E o que vão fazer os discípulos? No versículo 23 diz: os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Então, eu imagino assim, Jesus caminhando com os discípulos, a mulher lá atrás: Senhor, tem compaixão de mim. Ei, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus em silêncio, e os discípulos: ei, despede essa mulher. Responde ela logo para ela ir embora, que está gritando de trás de nós. Então, que momento difícil para essa mãe que está pedindo por socorro. Mas mesmo assim, nós vamos aprender que para ter uma fé aprovada, nós precisamos de perseverança. Perseverança. E algo que nós vamos ver nesta mulher, nos versículos 24 e 25. Aqui agora Jesus vai responder. E ele vai dizer assim: mas Jesus respondeu, versículo 24: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que o Senhor estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que ele não ia responder o socorro, o clamor dessa mulher? Não, ele estava dizendo aqui: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, no primeiro momento, Jesus tinha vindo para o povo dele, para os seus, para os judeus, para a casa de Israel. Mas nós vamos ver que a Bíblia disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, Jesus vai dar essa resposta para esta mulher, né, que no primeiro momento, Jesus estava ali pela necessidade espiritual da casa de Israel, mas que depois também viria o tempo dos gentios desfrutarem das bênçãos e das promessas do Senhor. Mas nesse momento, ninguém sabia daquilo que o Senhor Jesus ia fazer mais na frente, unir judeus e gentios num só povo. Então, essa mulher recebe essa resposta e nós vamos ver que ela não desiste. Ela continua perseverando no pedido de socorro dela. No versículo 25 vai dizer:
Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nós vemos que a mulher continua a pedir socorro e ainda mais, ela o adora. Ela é capaz de transformar a sua necessidade, a sua dor, o seu sofrimento, o seu clamor em adoração ao Senhor Jesus. Nós vemos que essa mulher, ela estava disposta a passar qualquer dificuldade, contar que o Senhor Jesus respondesse ao clamor dela. E nós vamos ver algo mais nessa mulher que nos mostra o que é, como ter uma fé aprovada. É a humildade, porque essa mulher, ela vai se humilhar diante do Senhor Jesus. Jesus vai dar uma resposta dura de se ouvir. Se o silêncio era ruim, agora a resposta de Jesus é que vai ser mais forte para ela. Nós vemos que Jesus vai dizer, no versículo 26, vamos ver que Jesus disse: Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então Jesus aqui dá uma resposta dura de se ouvir. Parece que a resposta de Jesus foi mais dolorosa do que o silêncio dele. Não imagino que essa mulher tenha esperado essa resposta. E aqui parece como se Jesus estivesse menosprezando essa mulher, porque ele disse, ela disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E antigamente Israel, ele se referia aos gentios como aqueles cães que se reviravam no lixo, que eram sujos. Mas nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele usa outra palavra aqui para se referir a cachorrinhos. Ele usa a palavra quinários. Quinários quer dizer um cão doméstico. Um cachorrinho que você adota em casa, que você cuida, que você alimenta. Então o Senhor Jesus não estava desprezando essa mulher. O Senhor Jesus estava provando a fé desta mulher. Até onde ela poderia ir com o clamor dela, com a fé dela em Jesus. Então vemos que sempre Jesus, ele tem um propósito por detrás do silêncio, por detrás de uma resposta dura, que às vezes nós não vamos compreender. Vamos achar que ele nos está esquecendo, ou ele está rejeitando a nossa oração. Mas ele sempre tem um propósito. E nós vamos ver que a mulher cananeia, ela vai se humilhar. Ela não se importa em ser chamada de cachorrinho. Ela sabia que só Jesus poderia trazer a resposta que ela queria, a solução que ela queria para a filha dela. No versículo 27 diz assim: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma mulher, uma pessoa que fosse orgulhosa, diria: o Senhor me chamou de cachorrinho, pois eu não vou detrás do Senhor mais não. Mas essa mulher, ela se colocou numa posição de humildade. E ela disse: não importa se forem as migalhas, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então essa mulher estava dizendo: como eu sei que o Senhor veio para os judeus, mas eu quero uma resposta. Eu quero uma solução para a situação da minha filha, para o meu sofrimento. Porque ela estava pedindo compaixão para ela, misericórdia para ela. E nós vemos que na nossa vida, quando Jesus adia a solução de um problema, é porque Ele se apraz do nosso sofrimento? É porque Ele não se importa? Não. É porque Jesus, Ele tem um propósito maior para nossas vidas. É fortalecer a nossa fé a cada vez que Ele está em silêncio, a cada vez que Ele dá uma resposta dura, a cada vez que Ele nos pede talvez algo que nós não queríamos e nos dá uma resposta dura de se ouvir. Ele quer fortalecer a nossa fé em todo momento. E são coisas que nós às vezes não entendemos. Mas o Senhor, quando nós estamos em Cristo, tudo que acontece na nossa vida, tudo que é bom, tudo que é ruim, tem propósito. Eu fiquei no seminário do Betel 3 anos e meio e eu tive experiências tanto boas quanto ruins. Foram mais as boas,
mas até mesmo todas essas experiências me levaram a fortalecer a minha fé, me levaram a confiar no Senhor, me levaram a amadurecer mais na palavra do Senhor e conhecer Ele. Então, tudo que acontece na nossa vida, se nós estamos em Cristo, tudo tem propósito, nada é em vão. O Senhor sabe como nós nos sentimos. E algo que nós aprendemos com essa mulher, essa humildade. E nós também precisamos aprender com isso. Nos colocar numa posição de humildade e dizer: Senhor, eu não sou digno do teu milagre, eu não sou digno da tua resposta, eu não sou digno da tua bênção, mas eu quero que o Senhor responda a minha oração, eu quero que o Senhor responda ao meu clamor, ao meu pedido de socorro. E é o que essa mulher vai fazer, né? Que sim, Jesus tinha vindo para os cegos, para os judeus, mas ela queria experimentar também dessa graça, ela queria experimentar também dessa cura, desse milagre. Ela reconheceu: Senhor, eu não mereço, mas ela continuou sendo perseverante. E nós vemos que Jesus, Ele está extraindo uma fé cada vez maior para a vida dessa mulher, porque na primeira vez parece que Jesus a rejeita, ela faz o quê? O adora. Na segunda vez que Ele se refere a ela como cachorrinho, ela se humilha, se coloca numa posição de humildade, de eu não mereço, mas eu continuo clamando pela tua resposta, Senhor. E nós vamos ver que toda a resposta dessa fé, dessa mulher, foi ter uma fé aprovada pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver que no versículo 28, diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então Jesus reconhece a fé dessa mulher e disse: ó mulher, grande é tua fé está aprovada. Você foi perseverante, você foi humilde, você me colocou no primeiro lugar. A sua fé está aprovada. Então, embora o plano de Deus fosse primeiro trazer salvação ao seu Israel escolhido e depois aos gentios, Deus responde a todos aqueles que clamam com um coração humilde, com um coração perseverante, com um coração rendido aos pés dele. Um coração que confia em que Ele pode trazer a resposta para a nossa vida. E em Marcos 7,30 também vai falar que o demônio deixou a filha desta mulher. E nós vemos que Jesus, Ele nem foi até a filha dela. Só bastou uma palavra para que essa menina ficasse sã. Ele disse, versículo 28, desde aquele momento a sua filha ficou sã. Só basta, irmãos, uma palavra do Senhor para que tudo aquilo que nós estamos tendo de problemas se solucione. Só basta a palavra do Senhor, uma palavra dele, para que tudo volte à ordem. Muitas vezes nós não estamos entendendo porque passamos por tantas dificuldades, porque nós sabemos como cristãos, a vida do cristão não é fácil. Não quer dizer que porque eu aceito Jesus, a minha vida vai ser bênção. Eu nunca vou adoecer, nunca vai faltar nada para mim, Deus vai me abençoar em tudo. Não, a gente também passa por momentos de dificuldade, por momentos de sofrimento, onde a gente tem que dizer: ó Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então o Senhor usa todas essas situações para fortalecer a nossa fé. Então, irmãos, se nós queremos ter uma fé aprovada pelo Senhor, nós devemos ser conscientes de que a nossa fé vai ser provada. Vão vir provações para fortalecer a nossa fé. E todas essas situações vão nos levar mais perto de Jesus. Não sei vocês, irmãos, mas acontece muito de que quando a gente está numa situação difícil, a gente quer ajunar, a gente quer orar mais ao Senhor, a gente quer vir para a igreja.
Então, o Senhor tem um propósito para com tudo que acontece nas nossas vidas. Nada é em vão para aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Amém? Então, nós vemos aqui a intervenção do Senhor Jesus. Então, se nós precisamos que alguém na nossa casa se converta, se nós precisamos que alguém da nossa família fique curado de alguma enfermidade, não importa, irmão, se a gente não está vendo nenhum sinal de que Deus vai fazer algo, de que Deus vai curar, de que Deus vai prover. Só importa acreditar no Senhor Jesus, porque só basta uma palavra dele para solucionar os nossos problemas, para que aquela pessoa se converta, para que aquela pessoa fique curada, para que aquele dinheiro que está faltando venha. Então o Senhor é aquele que faz falta na nossa vida. É isso que nós precisamos, da presença do Senhor Jesus. Nós precisamos ir até Ele e dizer: Senhor, tem compaixão de mim, esse aqui é o meu problema. O Senhor faça de acordo com a tua vontade. E muitas vezes a gente pensa que Deus não está respondendo, ou que Ele não está se importando. Não, Deus responde na hora certa, irmãos. Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele soluciona no momento certo. Porque os tempos dele são diferentes dos nossos. Nem sempre tudo vai acontecer como a gente quer, mas tudo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o tempo do Senhor. E nós só temos que acreditar nele, colocar ele em primeiro lugar, ser perseverantes na nossa oração e ter um coração humilde e dizer: Senhor, eu não mereço, faça-se a tua vontade na minha vida. Então nós precisamos ter Jesus como o centro da nossa fé. Muitas vezes a gente coloca a nossa fé nas pessoas, ou naquilo que nós sabemos fazer, nos nossos dons, talentos, ou no dinheiro, ou no trabalho. Mas não, o centro da nossa fé deve ser Jesus. Ele deve ser o primeiro lugar onde eu recorro quando eu estou em necessidade, quando eu estou doente, quando eu estou triste. Ele deve ser sempre o primeiro lugar. Ele coloca assim pessoas ao nosso redor também, para nos ajudar nesses momentos. Mas o primeiro lugar sempre deve ser ir aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus e reconhecer que Ele pode fazer o impossível possível. Que só Ele tem a solução para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos. Nós precisamos também ser perseverantes na nossa fé, porque muitas vezes a gente vai passar por tantas dificuldades que nos vão fazer querer acreditar que o Senhor não nos está ouvindo, que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. Mas talvez o Senhor quer lhe levar a ser perseverante na oração, ser perseverante na sua confiança no Senhor, porque é muito bom confiar quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, onde que está a nossa confiança? Será que nós estamos sendo perseverantes? E eu me coloco também dentro disso. Nós precisamos ser perseverantes na nossa fé. Nós precisamos ter essa humildade também para reconhecer que nós não somos merecedores da graça de Deus. Tudo que Ele faz é isso, é graça. Graça, algo que nós não merecemos. Então, ter esse coração humilde, porque às vezes a gente quer mandar em Deus. Senhor, eu quero isso, e o Senhor já vê quando faz. Não, Senhor, tem compaixão de mim. Eu não mereço, mas eu quero que o Senhor escute a minha oração e faça a sua vontade. Como a missionária de Leusa fala muito, Deus não deve a ninguém. Ele responde de acordo à vontade dEle. Ele responde no tempo dEle, não no nosso. A gente não manda em Deus. É tudo graça. E nós também devemos agradecer, porque como eu disse, nesse tempo, só os judeus eram aqueles considerados como que tinham parte da promessa com Deus. E os gentios não. E nós, irmãos, nós somos essa parte, nós seríamos essa parte que é dos gentios, que não tinha as promessas de Deus, que não fazia parte da família de Deus. Mas nós vemos que Jesus deu a sua vida para que não exista nem judeu, nem gentio, nem pobre, nem rico, mas para que todos sejamos um em Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele. Então Ele deu a vida dele para isso,
para que as nossas orações sejam ouvidas ao Senhor. Nós podemos estar aqui e falar abertamente com o Pai. Por quê? Porque teve um sacrifício de Jesus na cruz, para que nossas orações possam ser ouvidas como desta mulher cananeia. Então, irmãos, nós vamos orar por essa palavra, porque o Senhor ouve as nossas orações. Que o Senhor possa nos dar também essa sensibilidade do Espírito Santo para escutar a resposta dEle. Muitas vezes a gente está tão corrido na rotina, no dia a dia, que a gente não para ouvir a resposta dEle, para ouvir o que Ele tem a dizer a nosso respeito. Então, quem puder se colocar de pé nesse momento, vamos orar por essa palavra, para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé seja provada. Amém? Oh Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por essa situação que aconteceu com essa mulher cananeia, essa fé que ela tinha, essa humildade, essa perseverança, Senhor. Essa confiança em que só o Senhor poderia trazer a solução ao seu problema, ao seu clamor, Pai. E assim como ela, nós clamamos nesta noite. Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de nós, Senhor. Só o Senhor sabe os desejos do nosso coração. Só o Senhor sabe o que cada um de nós aqui estamos passando na nossa vida. Em que etapa, em que temporada da nossa vida nós estamos. O Senhor conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos. E nós pedimos que o Senhor escute o nosso clamor, Pai. Nós queremos vir diante de Ti, diante da Tua presença, porque nós reconhecemos que só o Senhor tem a resposta para os nossos problemas. Só o Senhor tem a solução para as nossas orações, a resposta das nossas orações, Senhor. Nos ajuda a ser perseverantes, Pai. Muitas vezes nós não estamos vendo que o Senhor está fazendo algo, não temos nenhum sinal de que as Tuas promessas vão ser cumpridas. Mas nos leva a confiar, Senhor, porque isso é a fé. É algo que nós não vemos, Senhor, é a certeza das coisas que nós estamos esperando, Pai. Nós pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé, que nos momentos de prova nós possamos passar por todas as dificuldades e sofrimentos, dizer: a minha fé foi aprovada, o Senhor respondeu conforme a vontade dEle, o Senhor me sustentou durante todo esse tempo. E que nós possamos glorificar o Teu nome em todo o tempo, Pai. No momento ruim, no momento de felicidade e bonança também, Pai. Porque o Teu nome merece ser glorificado. E obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, Pai. Sem esse sacrifício, nós não estaríamos aqui falando com o Senhor. Nós não poderíamos ter esses relacionamentos com o Senhor. Nós te damos graças, Pai, porque assim nós estejamos em qualquer lugar, na nossa faculdade, na escola, no trabalho, no lar, na igreja, o Senhor pode nos escutar graças a esse sacrifício. Todos somos um em Cristo. E glorificado seja Teu nome, Senhor. Nos fortalece, Pai, fortalece a nossa fé em meio às dificuldades. Nos ajuda a ser perseverantes na oração que nós tanto estamos fazendo e clamando no secreto que só o Senhor conhece. Nós te pedimos, Pai, faça-se a Tua vontade. Responda, Senhor, no Teu tempo e não no nosso. Mas até a chegar essa resposta, não permita que a nossa fé seja abalada, Pai. Mas que ela seja fortificada a cada silêncio, a cada resposta dura do Senhor na nossa vida, Pai. Nós te pedimos que a nossa fé seja aprovada pelo Senhor. Que o nosso coração seja um coração que acredita em Ti e nas Tuas promessas, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Obrigada por todas as orações que o Senhor já tem respondido na nossa vida e que a gente às vezes esquece, Senhor. Nós te damos graças e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.